Olá, você está no Abraço Talks e estamos no segundo episódio da primeira temporada de 2026. Eu sou a Ana. O tema de hoje é terapias anti-amiloides, como funcionam e o que esperar dos resultados. Nos últimos anos, um dos assuntos mais discutidos quando falamos de Alzheimer é o avanço de terapias que buscam interferir no processo biológico da doença. Neste episódio, a ideia é conversar com calma sobre o que essas terapias fazem, como são administradas e o que realmente dá para esperar na prática. Para começar, vale esclarecer o que significa terapia anti-amiloide. A doença de Alzheimer envolve o acúmulo anormal de proteínas no cérebro, especialmente a beta-amiloide e a tau. O entendimento atual é que a beta-amiloide participa do início de uma cascata de alterações que, com o tempo, contribui para a lesão e morte de neurônios. Pense no cérebro como um sistema que deveria limpar seus próprios resíduos, mas que, no Alzheimer, encontra dificuldade para eliminar esse excesso de proteína. As terapias anti-amiloides são tratamentos que têm como alvo justamente a proteína beta-amiloide. Em termos simples, são terapias que tentam reduzir o acúmulo dessa substância no cérebro para tornar a progressão clínica mais lenta em pessoas em fases iniciais da doença. E aqui aparece um termo que muita gente já ouviu, mas nem sempre entende bem: anticorpos monoclonais. Os medicamentos anti-amiloides fazem parte dessa classe. Anticorpos são moléculas do sistema imunológico que o corpo usa para se defender. Já os anticorpos monoclonais são produzidos em laboratório para reconhecer um alvo específico, quase como um GPS programado para encontrar um endereço exato. No caso do Alzheimer, o alvo é a beta-amiloide, em diferentes formas, como oligômeros e placas. Tal detalhe ajuda a entender por que muitos desses medicamentos terminam com a sigla MAB. Essa sigla vem de monoclonal antibody, que é o termo em inglês para anticorpo monoclonal. Para compreender a lógica desses medicamentos também ajuda a entender como o amiloide se organiza no cérebro. Os especialistas explicam que a proteína pode estar presente em diferentes estágios de organização. Ela começa em formas pequenas e vai se agrupando até formar estruturas maiores. Em uma explicação simplificada, podemos pensar em monômeros, que são unidades pequenas, oligômeros, que são agrupamentos intermediários, e placas, que são estruturas mais maduras e características da doença. Os tratamentos buscam interferir nesse processo, reduzindo o depósito e o acúmulo dessas formas no tecido cerebral. No Brasil, foram mencionadas duas terapias anti-amiloides aprovadas, donanemab e lecanemab. Ambos são medicamentos administrados por infusão intravenosa. Eles circulam no sangue, alcançam o cérebro e atuam ajudando a reduzir depósitos de amiloide. Uma diferença prática é a frequência das infusões. Donanemab costuma ser administrado a cada 28 dias, enquanto o lecanemab costuma ser administrado a cada 14 dias. Existem diferenças farmacológicas entre eles, como o alvo mais específico em certas formas do amiloide. Mas, em termos gerais, a ideia central é a mesma: buscar remover parte da proteína para tornar a progressão mais lenta. E agora vem um ponto essencial deste episódio. O que esperar na prática não é cura, é modificação do curso da doença. Esses tratamentos não eliminam o Alzheimer. A expectativa realista é que, em pacientes elegíveis e nos estágios em que há indicação, exista uma redução na velocidade de progressão. O quadro segue evoluindo, mas em um ritmo mais lento quando comparado a quem não recebe a medicação. Durante a conversa que baseia esta série, foi citado que, em estudos, a diferença entre grupos pode chegar a cerca de 38 a 40% em escalas clínicas. Traduzindo para o cotidiano, o que se busca é que a pessoa se mantenha por mais tempo em uma mesma fase clínica. O que isso significa na vida real? Significa ganhar tempo de qualidade. Significa que a pessoa pode manter sua autonomia para se vestir, conversar ou realizar tarefas domésticas por alguns meses ou anos a mais do que seria esperado sem o tratamento. A partir daí, vem uma pergunta importante: por que a fase da doença importa tanto? Esses tratamentos são indicados apenas para fases iniciais. A indicação inclui o comprometimento cognitivo leve e, em alguns casos, demência leve, sempre com confirmação diagnóstica e elegibilidade clínica. Em estágios moderados e avançados, não há indicação.
Tal limitação ocorre porque, nessas fases, já existe um grau de comprometimento estrutural e funcional mais importante, e os estudos não demonstraram benefício nesses casos. Além disso, o foco da terapia é agir na fase de acúmulo da proteína, que acontece muito antes dos sintomas graves aparecerem. Essa realidade muda a forma como o diagnóstico é encarado. A tendência passa a ser identificar o Alzheimer com mais precisão e muito mais cedo. Justamente porque o tratamento depende do estágio em que a pessoa se encontra. E mesmo com avanços terapêuticos, o cuidado continua sendo integral. O acompanhamento multiprofissional, o suporte a familiares e cuidadores, a organização de rotina e o acesso à informação confiável seguem sendo pilares fundamentais. A terapia pode ser uma parte importante do plano, mas o plano precisa continuar sendo completo e humanizado. No próximo episódio, vamos falar sobre por que esses tratamentos exigem um diagnóstico mais preciso e quais são os principais pontos de segurança e acompanhamento. Vamos conversar sobre biomarcadores, ressonância e critérios de elegibilidade. Este conteúdo é informativo e não substitui uma avaliação médica. Obrigada por acompanhar o Abras Talks. Para ficar por dentro dos próximos episódios e de outros conteúdos, siga a Abras no Instagram, @AbrasAlzheimer, e se inscreva no nosso canal no YouTube Abras Alzheimer.